10 princípios para ser bem-sucedido. Em primeiro lugar, por que ser bem-sucedido? Porque Deus nos criou para reinar em vida. O primeiro princípio para ser bem-sucedido é crer que você tem um chamado de Deus e que sua vida cumpre um propósito divino na terra. Em Jó, no livro de Jó, Deus explica que antes da fundação do mundo, nós já existíamos e que nós louvávamos a Deus. Ou seja, se Deus determinou que alguém viesse à Terra, é com um propósito. A combinação dos seus genes, a sua personalidade, os seus pais, as suas características, tudo foi planejado por Deus e tudo tem um propósito específico. E isso demonstra o quanto nós somos amados, o quanto nós somos filhos e o quanto nós devemos refletir a luz de Deus no mundo. O segundo princípio é: encare a oração como um alimento que lhe dá força e energia espiritual, e não como uma lei. O Senhor, ele pode agir de várias formas na terra, mas ele escolheu a oração como um meio de agir na terra. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos cooperadores com a obra dele. Ele quer que nós participemos da obra divina. Então, e a oração também, ela é uma forma de nós termos intimidade com o nosso Pai. É a nossa forma de comunicação com Deus. O terceiro princípio é leia a palavra de Deus com os olhos do coração. Eu conheço ateus que leem a Bíblia, gostam de estudar a Bíblia, mas eles leem de forma racional. Então, quando a Bíblia fala que Jesus veio por meio do Espírito Santo, quando Sara ficou grávida, idosa, eles duvidam de tudo. Mas eu acho interessante que, mesmo duvidando de tudo, eles não deixam de ter sede de estudar a palavra. E como a palavra é viva e eficaz, ela é como uma espada que divide alma e espírito, com certeza eu creio que esses ateus curiosos serão tocados pelo poder de Deus. O quarto princípio é: mais importante que a inteligência intelectual e emocional é a inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Na minha opinião, inteligência espiritual é saber aplicar as verdades da Bíblia na vida prática. Eu li um livro sobre uma grande pastora, Joyce Meyer, e ela contou como ela era antes de conhecer Cristo. Ela disse que ela sofreu abuso na infância e ela era uma pessoa tensa, uma pessoa estressada, que não conseguia relaxar, uma pessoa que não conseguia desfrutar das coisas boas que ela já tinha. Ela tinha uma boa casa, mas ela não conseguia desfrutar da casa. Ela não permitia que as crianças brincassem na casa, que fizessem bagunça. Ela tinha um bom marido, mas só procurava defeitos nele. Ela não conseguia ver as qualidades do marido. E ela dizia que ela era capaz de transformar um montinho de areia, um pequeno problema, numa grande montanha. E o que aconteceu com essa mulher? Ela passou a meditar no Salmo 91. O que diz o Salmo 91? Que se nós descansarmos à sombra do Onipotente, ele nos protegerá de todos os ataques do mal. Então, se nós temos preocupações, se nós ficamos angustiados e ansiosos, é sinal que a nossa fé está pequena. É sinal de que nós estamos vacilando na nossa fé. Porque se nós confiamos em Deus plenamente, nós devíamos. Isso é muito difícil, até mesmo. Isso é algo difícil para mim. Mas nós devemos viver, desfrutar da vida. Deus não quer que a nossa passagem por aqui seja triste, seja angustiada, seja pesada. Ele quer que nós nos alegremos em cada dia. Cada dia que você acordar, você deve dizer: esse é um dia que o Senhor fez e eu vou me alegrar nesse dia. E se eu tiver algum problema ou alguma tribulação, eu não vou sair desesperado pedindo ajuda.
Eu vou confiar no Senhor, eu vou cantar louvores, eu vou glorificar a Deus por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é na minha vida. 5. Creia sempre que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Isso é um sinal de que você é amado. Até mesmo os ataques do inimigo contra a sua vida vão converter em bênção para você. Um exemplo é a história de José. José ele foi vendido pelos irmãos, ele foi parar no Egito, ele foi vítima de muitas injustiças, mas ao final ele se tornou governador do Egito, ele foi capaz de suprir as necessidades da família dele num momento de fome no mundo e escassez, e ele conseguiu perdoar os irmãos por tudo aquilo que eles fizeram contra ele. Isso é um sinal de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, porque Deus nos ama. 6. Cultive uma atitude mental positiva para ter uma vida espiritual sadia. Até mesmo os ateus, os ímpios, sabem que os pensamentos dirigem as nossas vidas. Então, se nós que somos nascidos de novo, que nós temos a mente de Cristo, e Cristo não tem nada de negativo em Cristo, então nós não podemos admitir pensamentos negativos, nós temos que confiar em Deus, no cuidado de Deus por nós. 7. Creia que a generosidade é como um bumerangue espiritual. Bumerangue é um objeto que, quando você arremessa, ele retorna para você. Ou seja, tudo aquilo que vai e volta. É a lei da semeadura. Se você planta generosidade, amor, respeito, é isso que você vai colher. É algo simples de ser entendido, até por uma pessoa que não conhece a palavra. 8. O que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão, seguida de um gesto simples. Nós temos a tendência de não valorizar as pequenas coisas. Se nós não temos tempo para ler a Bíblia, a gente nem pega a Bíblia. Mas por que a gente não tenta ler um versículo? Se nós queremos fazer caminhada todos os dias e é difícil, não tem tempo, por que nós não tentamos uma volta? Esses pequenos mini hábitos transformam a vida de qualquer pessoa. E nós costumamos desprezar esses pequenos hábitos, essas pequenas atitudes. E o que muda o mundo? Quando a pessoa decide o que ela quer e quando ela toma o primeiro passo para agir. 9. Cultive a simplicidade dos pombos com a prudência das serpentes. Nós vivemos num mundo caído e é impressionante o número de golpes, o número de fraudes contra as pessoas. Muitas pessoas abusam da nossa generosidade. Às vezes, pessoas mentem que estão com uma doença grave, pedem ajuda, e depois nós vamos descobrir é tudo mentira. Então, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência ao fazer negócio, nós temos que ter cuidado com o nosso nome, emprestar dinheiro, nós temos que ter sabedoria. Nós devemos ser simples, mas nós devemos ter prudência. E nós devemos pensar como o ímpio age, porque muitas pessoas querem tirar vantagem das outras e nós devemos ter inteligência para não entrarmos em confusão. 10. Nunca deixe de se avaliar com receio que seja acusação do diabo. A nossa consciência é um presente e é por meio dela que nós melhoramos as nossas vidas, que nós podemos nos avaliar. Existe uma ferramenta de coaching que chama Roda da Vida. E nessa Roda da Vida, você coloca todas as áreas da sua vida: vida sentimental, vida financeira, saúde. E você vai analisar cada área da sua vida e ver quais são os problemas, detectar quais são os problemas e o que você pode fazer para melhorar. Nós temos a tendência de lançar a Deus nossos problemas, mas às vezes nós não tomamos as atitudes que cabem a nós. Nós devemos lançar a Deus nossa ansiedade, mas não a nossa responsabilidade. Se eu estou com um determinado problema de saúde, o que eu posso fazer para melhorar? Eu estou acima do peso.
não estou tendo tempo de me cuidar. O que que eu devo fazer para melhorar? O que cabe a mim fazer? É claro que Deus está sempre disposto a nos ajudar, mas existem coisas que dependem de nós. Nós também temos que agir. Até a palavra oração, orar mais ação. É claro que nós não devemos agir no braço da carne, apoiados em nós mesmos. Nós devemos confiar o cuidado de Deus por nós a Ele. Nós não, nós reconhecemos que nós não somos capazes de nada. Nós dependemos de Deus para tudo, para todas as coisas. Mas existem certas coisas que dependem de nossas atitudes. E Deus é que vai nos capacitar para agir. Amém. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Boa noite.